Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Olavo. Vamos começar hoje, estamos iniciando agora o capítulo de Juízes. É isso mesmo. E hoje é o primeiro capítulo, o capítulo 1 de Juízes. Nós vamos falar de vitórias e vamos falar de hesitação. Veja bem, onde está o nosso tampouco? Onde está o seu tampouco? Onde está o meu tampouco na nossa vida? Em qual momento da nossa vida nós paramos e falamos, peraí, mas só mais um pedacinho, só mais um pouquinho, só mais um gole, né? E isso faz com que a gente se atrase, faz com que a gente paralise o nosso progresso espiritual. Onde que nós estamos fracos e talvez não vigiamos o suficiente para ultrapassar, para superar essa barreira? Vamos conversar um pouco sobre isso hoje no capítulo de Juízes 1. Só vou pedir a você que, por favor, antes de mais nada, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações, é rapidinho, é de graça, você vai me ajudar bastante. Dessa forma você vai ser avisado, né, sempre quando nós fizermos novos vídeos. Compartilha com um amigo seu, uma amiga sua, que também curta, que também gosta desse tipo de conteúdo. Deixe o seu comentário, sua crítica, sugestão de forma inteligente, será muito bem-vindo. E deixa o like. Quando você deixa o like, o YouTube entende que esse vídeo tem relevância, ele encaminha esse vídeo para mais pessoas, e mais pessoas podem se juntar aqui à nossa comunidade. Beleza? Bom, sem enrolações, contextualizando o capítulo de Juízes 1, o que acontece? Juízes é um capítulo de transição, tá, pessoal? O povo está vitorioso, já as terras todas, né, tomadas posse, e porém ainda tinha ali algumas outras coisas a serem resolvidas, uma coisa aqui, outra ali. Nós tivemos a despedida de Josué, um grande líder, né? Cara que concluiu a promessa lá que Deus fez a Abraão, passou por Moisés e Josué, foi que concluiu, né, conduzindo o povo à terra prometida, estabelecendo tudo, dividindo, né, assim como Deus o ordenara. E havia sido feito as promessas e dizendo, e eles continuam ali no início do capítulo obedecendo a Deus. Eles perguntam a Deus, né, como é que a gente vai fazer para subir a terra tal, a terra X, a terra Y, e é explicado. Deus fala, olha, vai o povo de Judá, tudo mais, babá, beleza. Eu peço sempre que você leia o capítulo, tá? Vá lá na Bíblia e leia o capítulo, para que você tenha as suas impressões. A minha intenção aqui não é ler capítulo por capítulo não, tá? Então, o que acontece? Eles vão tendo vitórias, vão derrubando, vão vitórias, tomando aqui, tomando ali, fazendo tudo certinho. Chega um determinado momento do capítulo, ali pela metade, que surge um tão pouco, porém, todavia, peraí, veja bem, o que começou a acontecer, pessoal? A ordem de Deus era, chega na terra, acaba com tudo que tem naquela terra, acaba com todos e assume a terra. Não conviva com pessoas que adoram a outros deuses, que tem outras práticas diferentes daquelas que Deus está ordenando, está ensinando para você. Porém, contudo, todavia, eles chegam e alguns povos eles dizem que não consigo enfrentar esse povo aqui, porque esse povo aqui tem máquinas, né, carros que são carros para guerra, isso aqui talvez vai me dar muito trabalho, pode ser que eu me machuque, não vou não, deixa quieto, vamos conversar com eles aqui, a gente vai convivendo junto. Com outros eles preferem não fazer o que Deus mandou. Por quê? Vamos fazer o seguinte, vamos escravizar esse pessoal aqui, vamos deixar esse pessoal aqui como nossos empregados, eles trabalham pra gente aqui, a gente trabalha menos, a gente bota ele para trabalhar pra gente. Enfim, e outros eles fazem por preguiça mesmo, vou ter que lutar com esse cara já tá aí mesmo, eu sou mais forte que ele, eu mando nele, deixa ele aí. E eles vão convivendo com isso. E nós vamos nos recordar no último capítulo lá de Josué, em que ele fala, olha, eu e minha família vamos servir o Senhor, mas vocês não vão conseguir, vocês vão deixar pequenas concessões, vocês vão acabar deixando acabar adorando os deuses dos outros também, dizendo que é só uma parte, enfim, Josué já havia alertado. E o povo naquele momento disse que não, nós vamos seguir apenas a Jeová, nós somos fiéis a Jeová, não temos por que fazer o contrário. Só que aqui nesse capítulo já começa esse problema. É perceptível que com a morte de Josué, o povo ficou meio
vamos dizer assim, desorientado, né? Ficou sem liderança. O povo vinha de uma liderança espetacular de Moisés, depois manteve o nível com Josué, e agora o povo está meio, caramba, e agora? O que exatamente eu faço? Eu imagino que nesse momento lá, naquele contexto, um falava uma coisa, o outro falava outra, um dizia que Deus falou com ele uma coisa, havia uma confusão, havia uma falta realmente de liderança mais firme, mais direcional, que direcionasse melhor a aquelas pessoas. E aí as pequenas concessões acontecem. Então, o capítulo começa com vitória, mas ele finaliza com obediência parcial. E obediência parcial não é o que agrada aos olhos de Deus. Deus ele se agrada de obediência total, não é de parcial. Quando a gente fala, né, quando a gente lê, quando a gente lê e fala e repete aquilo que está escrito na Bíblia, a gente vai ver que Deus não aceita obediência parcial. Ele não aceita a idolatria parcial. Idolatria é exclusiva a Ele. É assim que funciona, né? E nesse capítulo você já percebe que a tendência é essa. A tendência não deixa isso aqui, como se não foi falado para você fazer. É como você dá uma ordem, né, para o seu filho, você vai lá, fala para ele, olha, faz assim, ó, que eu estou mandando fazer assim, que eu quero que faça isso, explica para ele. E aí quando você vai ver lá o que foi feito, ele fez parcialmente. E você fala, poxa vida, mas eu falei para você fazer o que eu mandei, não é isso aqui. Você precisa tomar uma decisão e puni-lo, enfim, e corrigi-lo para que ele não incorra novamente nesses erros. Imagino que é isso que vai começar a acontecer nos próximos capítulos, né? As consequências dessa concessão, dessa preguiça, dessa hesitação, ela vai começar a acontecer. Porque uma coisa que eu percebo que Deus ele não permite é dúvida, incredulidade. Deus não gosta muito de dúvida, de incredulidade. Ele gosta de decisão. Decida. Se você errar, errou, procure acertar na próxima vez. Mas não fica naquele meio termo, naquele, não sei se eu vou, não sei se eu confio em Deus, não sei se eu não confio. Eu confio um pouquinho em Deus, um pouquinho no Y e um pouquinho no Z. Não confio totalmente em Deus. Deus é 90%, 5% é no Z, 5% é no Y. Não é assim. Ou você confia ou você não confia. Se você errar, você vai procurar pedir que Deus te ensine com aquele erro, te mostre o que foi errado e seguir em frente. Acho que o importante é que a gente peça, sempre que a gente tem vitórias, e eu já falei isso aqui várias vezes, eu tenho certeza disso, eu já passei por isso na vida. Muitas vezes, pessoal, você tem vitórias que te expõem a possíveis problemas. Tá? Já dei vários exemplos aqui. Às vezes você recebe uma promoção e aquela promoção é maravilhosa, só ascensão de carreira, né? Melhora o seu salário e tudo mais. Só que ela começa a te expor a outros problemas. Que problemas são esses? Problemas de relacionamento com os colegas teus que não foram promovidos. Problemas de relacionamento porque você vai precisar ser uma parte patronal e outra parte funcional, uma parte dos trabalhadores, dos funcionários. Então você precisa fazer esse meio termo. Você não pode ser totalmente patrão, nem totalmente aqui trabalhador, porque não é assim que funciona. Você precisa ser político, faz parte, tá? Isso não é ser falso, é saber se relacionar. O teu cargo de liderança exige que você saiba se relacionar com o seu líder e também com as pessoas que você lidera. É por isso que é importante, é por isso que é tão levado em conta, tão valioso quando você tem uma pessoa que saiba se relacionar, que consiga se relacionar entre os dois polos, porque isso faz com que o trabalho flua melhor, que a relação flua melhor, sem problemas, sem arestas, sem celeumas. Quanto mais você consegue fazer essa engrenagem funcionar sem atritos, você tem melhores resultados, a sua produção é melhor. Isso. Então, eu acredito que esse capítulo fale muito conosco no nosso cotidiano. Onde está o seu tampouco? Quais são as concessões que você costuma fazer e que podem estar se tornando situações que te escravizam? Onde você está se deixando escravizar por aquele mais um pouquinho, por aquele mais um golinho? Só mais esse golinho, eu parei, mas só um tragozinho só não vai fazer mal. Já parei, não estou fazendo mais.
onde você está se deixando escravizar por esses atos. Ah, vou assistir isso aqui eu assistia muito, mas agora assisto só um pouquinho, né? Acho que a gente precisa prestar atenção nessas concessões, é isso que esse capítulo diz com a gente, porque isso vai afastando a gente aos pouquinhos de Deus. Aos pouquinhos, sem você perceber, assim como da maneira perfeita que o inimigo gosta. Devagarzinho, né, te fazendo carinho, você vai indo, quando você vê, você está afastado pra caramba de Deus, e aí quando você cai, quando você tem as consequências disso na pele, você lembra e você perde. Isso atrasa, isso te atrasa, isso nos atrasa. Nós precisamos orar e precisamos vigiar, pessoal. Não deixar que pequenas concessões se tornem comuns, se tornem cotidianas na nossa vida e façam com que a gente se afaste da palavra de Deus. Beleza, pessoal? O capítulo de hoje foi esse. Que agradeço a você que ficou até aqui. Vou pedir só que você faça a sua inscrição agora mesmo, se inscreva no canal, ativa aí o sininho de notificações para que você seja avisado, né, dos novos vídeos. Iniciamos hoje aí um novo capítulo, o capítulo de Juízes. Compartilhe com um amigo seu, uma amiga sua que também gosta desse tipo de conteúdo, tá? Deixe o seu comentário, sua crítica, sugestão, testemunho, será muito bem-vindo aqui no canal. E deixe o like, tá? Quando você deixa o like, o YouTube manda esse vídeo para mais pessoas. E aí mais pessoas se juntam à nossa comunidade e vêm aqui todos os dias, né, ler a Bíblia, refletir o que a Bíblia diz e principalmente, pessoal, procurar colocar em prática aquilo que a Bíblia nos ensina. Vamos procurar seguir aquilo que a palavra de Deus nos diz e procurar viver melhor, procurar estar bem. A Bíblia nos dá a oportunidade de estar bem, de ficar bem. Ficar bem conosco não é ficar bem para fora, é ficar bem por dentro, para que o que sai de dentro possa refletir coisas boas do lado de fora. Legal, pessoal? Obrigado a todos que ficaram até aqui, Deus abençoe e até o próximo vídeo, pessoal.